Tem um anime que definitivamente é muito mal interpretado por quem assiste. Mas não tô dizendo que a obra é ruim. O que eu vou abordar hoje é por que Jujutsu Kaisen se tornou um problema pros animes. Gege Akutami é o criador dessa obra, mas ele não teve a ideia simplesmente do nada, ou só para um dia e pensou, por que não fazer um shonen sanguinário com um monte de maldições e feiticeiros com poderes insanos? Ele teve inspirações. Assim como qualquer pessoa que quer começar um projeto hoje em dia, Gege era um fã de Bleach. Ele teve o primeiro contato com a obra quando estava na 4ª série e pegou o primeiro capítulo de Bleach do seu irmão. E a partir daí, ele ficou simplesmente apaixonado pela obra e, consequentemente, pelos mangás no geral. O que mais intrigava Akutami ao ler Bleach era a arte daquela obra. Chichikubo foi uma inspiração crucial para a criação de Jujutsu Kaisen, porque foi o que fez Akutami querer tanto explorar esse mundo. Não foi apenas Bleach, Hunter x Hunter e Evangelion foram duas obras que o cativaram ainda mais. Mas atualmente, Akutami tem uma opinião extremamente assertiva sobre inspirações no mundo dos animes. Pessoalmente falando, se um artista de mangá novato dissesse na minha cara, eu planejo usar Bleach do Kubo Sensei como referência, eu pararia ali mesmo. Afinal, isso é algo que somente o Kubo Sensei poderia ter produzido. Todo mundo me diz o tempo todo, você deve ter sido influenciado por Bleach. Claro que sou influenciado pelas coisas que leio, e às vezes elas afetam meu trabalho de maneiras que não percebo até que eu olhe para trás mais tarde. Com essa frase, a gente consegue perceber que por mais que a inspiração tenha sido um passo crucial na criação de uma obra tão famosa, ainda assim, ela foi um problema para ele. Em 2017, Gege apenas produzia curtas e páginas soltas de mangás que não eram muito valorizados. Porém, ele teve a ideia de publicar 4 capítulos de um mangá chamado Tokyo Metropolitan Curse Technical School, que foi a origem de Jujutsu Kaisen Zero, como a gente conhece hoje em dia. Nos primeiros esboços, a história era bem mais trágica. Os protagonistas eram Yuto, Kotsu e Rika, mas na origem, toda a família de Yuta seria amaldiçoada por Rika, e todos os membros seriam mortos se a maldição não fosse exorcizada. Só que eles precisavam de algo mais leve. O diretor de Akutami disse que preferia se a história fosse mudada para um ambiente escolar, algo mais agradável e que tivesse uma narrativa um pouco menos sombria. E em 2018, em sua estreia, Jujutsu Kaisen Zero nasceu. Não demorou muito para nossa querida obra ser lançada. Em 5 de março de 2018, Jujutsu Kaisen foi anunciado como continuação para a obra anterior. Agora a gente vai falar um pouco sobre a primeira temporada. Itadori é o protagonista, alguém atlético, habilidoso, inteligente e bom em tudo que faz. Até que, sem querer, ele é apresentado a um mundo completamente perturbado e insano, onde definitivamente sua vida nunca voltaria a ser como antes. Ele e seus amigos encontram um dedo amaldiçoado, e isso atrai uma maldição para a escola, onde Megumi Fushiguro é acionado e parte para sua missão. Consequentemente, ele encontra Itadori, que tá com o dedo amaldiçoado, e emite uma grande quantidade de energia. Aí a história vai se desenrolando, com Itadori entrando na escola Jujutsu e, consequentemente, enfrentando mais e mais desafios, desde maldições comuns até maldições de grau especial. Porém, um personagem crucial entra nessa história, Ryomen Sukuna, um feiticeiro milenar que, com a ajuda de Kenjaku, selou seu poder, dividido entre 20 dedos. Megumi não sabia, mas Itadori carregava consigo o objeto amaldiçoado mais perigoso do mundo Jujutsu. Mais pra frente na obra, a gente consegue perceber que todos esses acontecimentos foram arquitetados e realmente muito bem pensados por Gege Akutami. Eu, particularmente, gosto de como tudo se conecta desde o começo e cria uma narrativa espiral, onde um acontecimento passado é crucial pro futuro. Eu citei alguns personagens nesse capítulo do vídeo, mas uma coisa que muita gente não sabe é que o protagonista, Itadori, é uma inspiração do irmão da vida real de Gege. Em algumas entrevistas, ele diz que seu irmão mais velho seria inspiração para a criação de Yuji Itadori, alguém que era bom nos esportes e nos estudos, enquanto Akutami não se via dessa maneira. Velejando agora nesse mar profundo que é Jujutsu Kaisen, a gente chega até a segunda temporada.
onde o passado de dois personagens muito importantes é mostrado, Satoru Gojo e Suguru Geto. Eu considero esses dois personagens extremamente precisos e coerentes no que ambos se propõem a ser. Satoru Gojo é o talento máximo do mundo Jujutsu, o feiticeiro mais forte da era moderna e aquele que é uma das metades daquele mundo, enquanto Suguru Geto é o oposto, é alguém muito poderoso, mas não tanto quanto Gojo. Geto tem problemas que tenta afogar durante toda a segunda temporada, mas não consegue simplesmente pelo fato de ser um humano. Gojo é arrogante e bom demais em tudo que faz, porém é pego de surpresa por um elemento que não segue as rédeas daquela realidade. O Shiguro Toji. Gojo é uma exceção naquela temporada. Ele destrói e humilha os feiticeiros mais fortes daquela época, e como se não fosse nada, altera o destino daquele mundo todo, simplesmente porque queria ganhar uma grana. Ele foi rejeitado pela energia amaldiçoada e foi um dos únicos a conseguir a restrição celestial. O núcleo de uma das partes dessa temporada é como esses três personagens são complementares para as próprias histórias. Sem um, não existiria o outro. Sem o Gojo, Geto não questionaria sua própria função no mundo Jujutsu e apenas seria daquele jeito desde o início. Sem o Geto, Gojo jamais teria um irmão e um arrependimento que carregaria pro resto da vida. E se ambos não tivessem encontrado Fushiguro Toji, não teriam tido o momento mais marcante de suas vidas, o renascimento de Gojo, que renasce como um feiticeiro que quer defender os humanos, e Geto, renascendo como o oposto, que se propõe a destruir tudo que já amou, simplesmente pelo fato de achar que o gosto amargo das maldições é irrelevante comparado a seu nojo em relação à humanidade. O próprio Toji se viu vulnerável quando Gojo renasceu completamente puro e disposto a acabar com ele. Então, esse orgulho de Toji faz ele perceber que desperdiçou sua vida desprezando seu próprio filho e depois se arrependendo, confiando a vida dele a Gojo. Esses três personagens formam um triângulo perfeito de ideias opostas em Jujutsu Kaisen, e pra mim, isso é extremamente foda. No outro núcleo dessa temporada, a gente percebe novas figuras no mundo Jujutsu que são cruciais pra obra. Kenjaku, que eu já citei anteriormente, é outro feiticeiro milenar, inteligente demais, cuja técnica amaldiçoada é a troca de corpo. Ele consegue usar sua energia amaldiçoada para adentrar outros corpos e possuir suas mentes. Em um plano desesperado de tirar Satoru Gojo da jogada, Kenjaku e outras maldições de grau especial fazem um plano para selar ele. Esse plano dá certo e a chave principal para ele acontecer é o choque do Gojo ao ver que tinha um feiticeiro possuindo o corpo do seu melhor amigo. Suguru Geto é um personagem inspirado em Shinobu Sensui, um antagonista de Yu Yu Hakusho. Em uma entrevista, GG assumiu que não conseguia ter o mesmo apego pelo próprio vilão que criou quanto Shinobu Sensui. Caminhando pelas barreiras, a gente chega na terceira temporada. Uma temporada repleta de brutalidade e criatividade por parte de GG Akutami. As barreiras do mundo Jujutsu são mais exploradas aqui, com agora os principais feiticeiros sendo colocados dentro do jogo do abate. Essa trama é extremamente interessante. Tem alguns núcleos que desenvolvem alguns personagens importantes, como por exemplo o crescimento da Maki ao exterminar o clã Zenin, após sua irmã se sacrificar por ela, a execução do Itadori e a apresentação de dois protagonistas na mesma temporada. Tudo isso e mais um pouco torna o jogo do abate muito cativante, assim como a mecânica de um quase Battle Royale entre os feiticeiros da era moderna e aqueles que foram reencarnados. Atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, essa temporada ainda tá sendo animada, mas o que eu senti assistindo é que pelo nível de produção tá muito mais alto, o GG ele teve coragem de fazer alterações consideráveis em relação ao mangá. Colocar episódios tensos que não explicam muita coisa verbalmente, mas sim só mostram acontecimentos que podem ser interpretados de diversas maneiras por quem assiste, onde não importa se você tá entendendo diretamente tudo o que tá acontecendo, mas sim o que você tá sentindo sobre aquilo. Eu vi muita gente irritada com a obra, dizendo que as trilhas sonoras incomodam e a maneira que a animação é feita é ruim. Só que quando eu assisti o episódio que a Maki destrói completamente o clã Zenin, eu fiquei apreensivo, não sabia se gostava ou não da personagem por toda aquela superioridade em relação aos membros do clã.
Ou também quando algum personagem que ela enfrentava pensava em alguma estratégia para derrotar ela e depois acabava simplesmente decapitado. E era só pelo fato de que naquele cenário a Maki era soberana e tinha apenas um objetivo: destruir tudo. Afinal, as últimas palavras da irmã dela foram: destrua tudo. Irmã. E o que as pessoas muitas vezes estranham é o fato de que o desconforto gerado naquela cena, a trilha sonora completamente diferente, a estética mudada drasticamente, causa sentimentos intensos em quem assiste. E essas pessoas muitas vezes não gostam de sentir isso. Só que eu realmente achei aquele episódio bom. Ele propõe uma coisa pra você e não mente. A Maki perdeu o coração quando a irmã dela morreu. Ela não faz questionamentos de se matar todas aquelas pessoas era o certo a se fazer. Ela só vai lá e mata, porque era o objetivo dela. Ela é tão humana quanto eu e você que assistimos a obra. Tem muita coisa que acontece no jogo do Abate e eu gosto muito das lutas no geral. A luta do Yuta contra o Ryu e Auro, o Megumi contra o Regi e o Itadori contra o Homem-Helicóptero. Eu não consigo não chamar ele assim. Além das lutas mais famosas como a do Hakari e do Kashimo, que virou um meme internacional por causa de Tukadonka. O Itadori contra o Higuruma, enfim. Eu não vou citar tudo isso porque senão esse vídeo aqui passa de 40 minutos. Mas o jogo do Abate é muito completo e eu particularmente gosto até mais do que o próximo arco. Na quarta temporada temos o arco de Shinjuku, onde acontece a luta dos maiores feiticeiros da história, Gojo e Sukuna, onde um é o feiticeiro mais forte da Era Moderna e o outro é o feiticeiro mais forte de todas as eras. Gojo sempre foi colocado como mais honrado dos feiticeiros e Sukuna sempre foi colocado como mais forte que já existiu. Então quando esse conflito acontece, os fãs ficam em êxtase por ver seus personagens favoritos brigando, e as discussões se tal personagem é mais forte que outro cria muitas intrigas na comunidade. Antigamente eu não tinha paciência para ver as brigas do pessoal dizendo se tal personagem é mais forte e mais fudido por ter tal habilidade. Hoje em dia, depois de mais de um ano que se passou esse arco, eu tirei uma conclusão própria minha. O Gojo era forte demais e tinha uma habilidade defensiva absoluta. Só que o Sukuna também era forte demais e tinha uma habilidade ofensiva absoluta. Ambos tinham mais habilidades absurdas, mas o cerne da parada é que eles dois eram os mais fortes. Sukuna ganhou a batalha, mas o Gojo deixou cicatrizes que ele nunca mais ia esquecer. No final de Shinjuku, nem o Gojo nem o Sukuna foram os vencedores. O único vencedor real foi o próprio mundo Jujutsu, que tinha acabado de se libertar de duas calamidades com energia amaldiçoada. Gojo foi derrotado pela sua arrogância, por abaixar a guarda, e no final da luta contra Sukuna, o Sukuna foi derrotado pela sua arrogância, por não eliminar os feiticeiros quando teve a chance. Dito isso, Sukuna é uma inspiração de uma lenda real do Japão, onde havia uma história japonesa chamada Nihon Shoki, onde realmente Sukuna é um homem completamente diferente dos outros japoneses. Ele era mais rápido, mais forte, mais inteligente e com o corpo mudado. Ele tinha 2 cabeças, 4 braços que seguravam armas como espadas e arcos, mas o que ele carregava era o peso de ser diferente de todos os outros. Ele deixava um rastro de morte pelas aldeias que passava, mas ainda assim continuava absoluto. O fato de GG Akutami ter decisões controversas durante toda a obra deixa ela muito mais intrigante. Porque o Gojo realmente era um personagem forte demais, que o próprio autor se arrepende por ter dado tanto poder. As inspirações que ele teve se conectam até o final, porque ele se arrepende sim de muitas coisas, mas ainda assim foi capaz de criar um dos maiores shonens da atualidade, que está sendo animado e adaptado ao mangá, muda a história e deixa desconforto por onde passa. Só que esse desconforto é construído para ser algo melhor no futuro daquela obra. Jujutsu Kaisen nunca foi uma obra feita para agradar todo mundo, com um fanservice sem sentido ou um arco literalmente irrelevante. É uma obra cheia de arrependimentos, de mudanças constantes e de transformações cada vez mais diferentes. Uma metamorfose ambulante que continua acontecendo a cada episódio que se passa, e eu gosto muito disso. Jujutsu se tornou um problema para os animes que vão lançar por aí, porque ele é um shonen. Ele tem um sistema de poder relativamente comum, mas tem inúmeras falhas escancaradas que não fazem você desgostar da obra, mas sim entender que ela é só uma obra viva, que sofre constantes mudanças necessárias para funcionar, assim como qualquer outra obra. Oi, eu sou o Gabe, muito obrigado por ter chegado até o final. Eu espero que você tenha gostado da experiência e espero que tenha entendido o que eu quis passar. Discorda de mim se você não curtiu alguma coisa que eu falei, ou se você não entendeu alguma coisa. Eu diria pra você deixar um comentário aqui embaixo, dizendo o que você achou desse vídeo e dizendo principalmente o que você pensa sobre a obra. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e deixa um like aí, um comentário, um compartilhamento que me ajuda bastante. Muito obrigado de novo. E é isso. Falou.